Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo ou vendo o nosso podcast. Aqui quem fala é Vinícius Amorim, é um prazer ter vocês conosco. Queria dar boa noite, bom dia, boa tarde para os meus parceiros. Vamos começar pelo Rodrigo Quevedo, que está de volta, estava ausente no último episódio, agora está de volta. Fala, meu querido amigo. Tudo bom, pessoal? Boa noite, Ana, boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Boa noite. Semana passada não deu, cara. Mas a gente sabia que isso viria a Vai. acontecer. O próprio Maurício já aconteceu de Vai não poder acontecer. estar junto. Que são coisas assim, a gente tem família, né? Tem atividades Tem uma vida, né? profissionais, tem uma vida. Isso aqui para nós é legal, é bacana, mas assim, tem momentos assim, tendo dois Isso aí. dos três Exatamente. aqui já tá tudo certo. Perfeito. Mas agora estamos de volta, né? Tudo E bonitinho. tá tudo certo, meu querido. Queria dar boa noite também, bom dia, boa tarde para o nosso querido Bom Maurício Portal, meu grande Bom parceiro dia, aí. boa tarde, boa noite. Tudo bem, Vini? Vamos lá Tudo para mais ótimo, um cara. Fortes Emoções. Vamos lá para mais um Bora. episódio espetacular aí, onde eu gosto de falar sempre que a gente aprende a cada episódio, Muito. não só leva para nossa audiência coisas bacanas, conteúdo de qualidade, mas também a gente aprende muito. Eu queria apresentar hoje a nossa convidada, assim, que é uma história muito legal de se contar. Ela obviamente vai se apresentar, mas eu vou aqui só para falar para vocês, ela tem 14 anos de educação física, especialização em pilates, pós-graduação em medicina do esporte, né? Já fez 2 maratonas, atua como treinadora, inclusive, e aí há pouco tempo ela foi acometida de uma surpresa, né? De um diagnóstico de um câncer no pâncreas, o que interrompeu, mas ela não parou, né? Então eu queria apresentar a vocês, com muito orgulho, muita satisfação, a Ana Paula, né? Ana, seja muito bem-vinda ao Orla Podcast. Obrigada. Dona. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, sou Ana Paula Lopes, né? Então, quero agradecer a oportunidade de contar essa história e legal. trocarmos experiências, né? Que bacana, né? Aqui no Orla Podcast é muito legal porque que nem a gente fala de vida real, né? E a vida real, ela tem altos e baixos como Tem. qualquer outra. Ana, pra gente começar, assim, a gente gosta sempre de pedir ao convidado que se apresente, né? Então, fala um pouco da Ana, desde lá do princípio, quem era a Ana quando criança, que momento o esporte entrou na tua vida, né? E, enfim, conta um pouquinho da tua história aí para nossa audiência. Assim, eu sempre fui uma menina magrinha, então eu iniciei com as atividades da revista Capricho, que tinha aquelas, pra engrossar as pernas, sabe? Então a gente, ia fazer exercício em casa. Quando viu depois da pandemia, eu falei, cara, eu já fazia exercício em casa desde criança. Então foi assim, foi aos poucos a gente foi amadurecendo, sempre gostei de fazer atividade. E aí chegou um ponto que eu entrei para educação física. Na verdade, eu prestei vestibular para direito na URGS, aí não rolou muito, né? E aí depois eu me inscrevi para as bolsas do ProUni e na quinta opção eu falei, se eu não fosse fazer direito, o que eu faria? E aí botei educação física, fui chamada e aí eu disse, vou fazer, se eu não gostar eu troco. A primeira cadeira foi atletismo. De cara, sim? Já de cara, a gente começou, foi a professora Paula Maduro, na Ubra. E a gente já teve que pular, e eu falei assim, cara, isso que é muito legal. Em que ano isso, mais ou menos, Ana? Foi 2008 que eu entrei. Então, foi muito legal, assim. Eu digo que foi a melhor fase da vida, foi a parte da faculdade, que a gente curte, se diverte muito. E depois eu tive vários professores, professor Crescente, que hoje não está mais, né? Mas foi um baita professor, assim, inclusive foi nosso paraninfo. E a cadeira de fisiologia do esporte também é absurda com ele. E medicina, e ele trabalhava com medicina do esporte no futebol. E aí eu disse, quando eu me formar, quero fazer. Depois, em 2012, me formei, e aí trabalhava numa academia feminina, a menina precisava de alguém para trabalhar com pilates. Me especializei em pilates e segui trabalhando, fazendo mobilidades, reabilitações no pilates. E aí a corrida, né, era aquela coisa assim, eu
fazia um cardio, mas nada muito sério. Depois da pandemia que eu tive Covid, onde eu fiquei com ofegante, assim, fiquei com algumas sequelas, e eu falei, vou melhorar minha capacidade cardiovascular, começando a correr. Dali, comecei aqueles 100 metros, né, e fui iniciando, assim, a parte da corrida, onde a corrida entrou na minha vida. 2022 eu entrei para assessoria. Pra VS? Da VS, Legal. onde o treinador Vinícius, um baita profissional, eu admiro muito ele como colega. E entrei lá para despretensiosamente correr uns 10 quilômetros, né? E aí a gente diz que a gente começa com uma amizade tóxica, né? Que aí tu fala assim, tá, vamos iniciar, o ano que vem vamos fazer uma meia. Aí foi, 2023 já fiz a meia na Maratona de Porto Alegre. E aí a gente tem uma festa no final do ano onde ele dá umas plaquinhas de formadores de maratonista, né? Então, né? Entrou pro hall das maratonas na assessoria. Aí eu disse, o que eu tenho que fazer para ganhar essa placa? Aí ele disse, né? Uma amiga minha disse, fazer uma maratona. Eu falei, tá, o que precisa fazer para essa maratona? Aí eu conversei com ele. Tem algumas regras, né? A gente tem que fazer meias maratonas em prova, algumas, até a gente poder começar um ciclo de maratona e se tornar maratonista. 2024 tivemos a enchente, eu estava em ciclo e a gente teve que parar, né, naquele período. Sim. Depois transferir a prova para setembro, aquele calor. E absurdo, né? Que tudo que era ponto de hidratação, a gente jogava água por cima para poder aguentar. E ali eu me tornei maratonista, em 2024. 2025 fiz a minha segunda, é uma prova que eu gosto muito, a Maratona de Porto Alegre. Fiz a segunda maratona. E eu disse assim, vou fazer que nem o Drauzio Varela, uma maratona por ano. E aí, foi. Até que então, 2024 ainda peguei 15 dias antes, eu peguei dengue. Puxa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, faço a maratona, não faço? E aí fiquei ali umas 2 semanas sem treinar. E aí eu pensei, não vou botar meu ciclo fora. Corredor é brabo, né? Vou fazer a maratona, vou ver o que vai dar. Aí consegui fazer, não foi o tempo proposto, mas a gente finalizou fez igual. A maratona logo depois da dengue. Logo depois, 15 dias depois. Não adianta, o corredor é um bicho brabo, corredor triatleta... Não, e essa maratona de 24 foi a que foi trocado para setembro, ela pegou uma grande maioria por causa do calor, né? Nossa, foi absurdo, né? Total aquela maratona. Eu não sei o que é pior, se é o calor ou se é aquela chuva torrencial que teve na New Balance agora esse ano. As duas situações são difíceis, né? Tem gente que gosta de correr no calor, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de correr na frio, tem gente que não gosta. Não brigue com a natureza, né? Tem um treinador que fala isso, né? Não brigue com a natureza, né? Eu digo isso. Não se deve brigar nunca com a natureza. Tu não vai ganhar nunca. Quase que não ganha. E tem outro detalhe que eu falo também, só que eu falo pouco. E ela costuma se vingar. É verdade. Ela é vingativa. Então... Mas eu respeito super essa distância. Acho que eu tive ali de efeitos, assim, depois dengue, eu tive câimbras, coisa que eu nunca tive em prova. Mas consegui dar uma... A gente tem uma força-tarefa da assessoria que a partir dos 30, 35 sempre tem gente ali apoiando. Aí toca um gelol, dá uma massageada e vamos embora, terminar. Até porque a maioria da nossa assessoria não é para performance, né? A maioria quer correr, quer se desafiar, independente do tempo que vai levar. Mas é uma família. Eu digo que a gente entra, as pessoas, meus amigos que não fazem corrida, e falam assim, cara, vocês entraram para uma tribo que não dá nem para entender vocês, 3, 4 da manhã. Mas o trabalho que o Vinícius vem fazendo, eu acompanho assim a distância com bastante entusiasmo. Eles correram junto nos pelotões aqui que a Companhia dos Cavalos, né, puxa algumas distâncias, o pessoal correu com nós e
é incrível, assim, o trabalho que ele vem fazendo a cada ano melhorando. A turma, como tu disse, é um grupo bem unido, tem essa força-tarefa do quilômetro 30 em diante, sempre tem alguém acompanhando e tal. É bonito de ver realmente, assim, uma das assessorias bem bacana. Eu digo assim, eu sou super fã, tanto do Vini quanto da assessoria, que ele faz 13 anos que ele tá. Ele trabalhou com a parte de atletismo da Ubra um tempo atrás, né? Então, ele é um cara extraordinário, assim, em relação ao profissionalismo, a parte humana dele também, de, né, analisar o atleta, ficar mais perto. A gente chama de atleta, porque, né? Mas todos... não deixa de ser. Mas claro que é, né? Mas que legal. Me parece assim, eu vejo vocês correndo da assessoria, né? Eu não tenho muito contato com o Vinícius, né? Eu conheço o trabalho dele de rede social e de pessoas que já treinaram com ele. Mas a gente acaba, assim, pelos relatos, assim, eu vejo que ele é um cara muito consciente na hora de preparar vocês, né? Ele entende que o processo é algo muito importante. Sim. Né? A gente teve aqui há duas gravações atrás o Nodário, né? Eu assisti. E o Nodário, assim, ele é um profissional de educação física também, assim, recente como eu, né? Eu tô há bem menos tempo, eu e ele, do que tu nessa profissão. E a gente já entende assim, ó, cara, tem que viver o processo, né? Porque pular as etapas, elas geralmente não trazem benefício nenhum. Não. Né? E eu vejo que o Vinícius é bem dessa linha, assim, né? E faz com que eu tenha um respeito muito grande por ele e por todos os professores que têm essa linha, né? Eu acho mais segura, né? E principalmente se hoje tu na condição que tu tem diagnóstico, mais ainda. Sim. Não, ele é muito metódico, que a gente chama, porque ele tem o método ali. E às vezes tem pessoas que um mês antes de uma prova falam, eu me inscrevi para maratona e será que tu podia me treinar? Ele assim, não, né? Tu já viu que só muda o endereço da assessoria, né? Tem meses, né? Tem meses de preparo, não é assim para iniciar. Eu acho que tu não vai procurar quando tu tá doente, tu não vai procurar qualquer médico, né? Tu vai procurar um especialista. E pro corpo da gente em movimento também teria que ter essa responsabilidade. As pessoas acharem, vou fazer. Porque a gente vê tanta gente falando, né, fiz, não sei o quê. Teve até um caso que, 48 dias me preparei pra maratona, não sei o quê. Cara, isso não é exemplo, né? Não é exemplo. É exceção total, né? Então... Mas é que eu acho que aqui tem um ponto bem importante, assim, esse é um assunto que nem o Quevedo falou, né, um assunto recorrente aqui no Orla, que as pessoas elas se inscrevem antes de saber se ela tem a condição. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito, sim, e cada vez mais a gente ouve, é que não é sobre o completar a prova. É sobre tu completar a prova de uma forma que tu vai querer fazer outra, e outra, e outra, e ter saúde ao completar a prova. Sim, né? Ficar bem, né? Exato, não adianta, tudo bem, tu quer correr uma maratona, pode correr, treina ali e tal, mas de que adianta tu correr uma maratona e chegar acabado, com lesões, todo machucado, e daí tu vai falar assim, não, nunca mais vou correr, porque eu não quero passar por isso de novo. Então, o meu treinador, que é o Roberto Lemos, ele fala muito assim, cara, eu não estou te preparando para que tu complete a prova, eu quero que tu complete a prova bem e que fique tudo bem, que tu tenha saúde, porque a próxima já vai estar ali. Então, eu acho que é sobre isso, né? Que bom ouvir tu poder isso, correr, né? Poder correr por longo tempo, né? Não só para aquela prova e ficar lesionado e tiver problemas de... Então, é mais isso mesmo, essa consciência que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um e também conscientizar que não é assim. Embora seja... é maravilhoso, cara, eu sou maratonista e todo mundo que é maratonista adora falar, sou maratonista, mas não, tem um processo bem grande. E foi através disso que eu comecei a investigar o meu diagnóstico. Quando eu iniciei ali os primeiros treinos do ciclo de maratona para esse ano, eu vi que o meu corpo não estava mais do jeito que estava respondendo de outra forma. Então eu digo assim, para quem o esporte, ele também te dá esse aviso no corpo, né? Se tu é sedentário, às vezes tu não vai sentir que tu tá com alguma coisa errada. E aí, não, eu comecei, eu acho que o primeiro treino foi 18, foi sofrido, eu falei, cara, tem alguma coisa errada.
bateu um carbogel no estômago, começou a arder o estômago, dor nas costas, uma ardência. Eu pensei assim, vou ver o que tá acontecendo, porque, né, esse não é o meu corpo que tá acostumado a iniciar um ciclo. E aí eu disse, fiz os 18, depois o outro 21, parei nos 17, eu falei, gente, meu corpo não tá respondendo, não tá indo. E aí onde eu fui procurar um gastro, esse ano, lá por janeiro, fui procurar um gastro, achando que era uma gastrite, alguma coisa, né, que tava dando azia, dor de estômago. E aí ele solicitou uma endoscopia, uma ecografia, não deu nada muito significativo. E graças a Deus ele teve esse feeling, assim, vamos pedir uma tomografia para ver se, né, o que tá acontecendo. Porque eu disse pra ele, olha, né, eu tenho uma vida saudável, alimentação, beber bebidas alcoólicas, que a gente em ciclo não bebe, né? Não bebe, verdade. Então, a gente tá sempre, porque sabe que o corpo não vai responder se tu tomar se tu ingerir bebidas alcoólicas, ainda mais se tu tá em ciclo de maratona. E aí eu disse, eu sou corredora e tal, comecei meus treinos e tá tendo alguma coisa errada. E ali na tomografia apareceu um nódulo de 4 centímetros na cabeça do pâncreas, né? E pra mim, assim, meu mundo... Falei, meu Deus, né? Por que disso, né? Eu sou uma pessoa saudável, não fumo, não bebo. E apareceu aquela doença. Depois ele solicitou uma ressonância e na ressonância apareceu uma neoplasia. Neoplasia. Aí da neoplasia eu já tava com uma obstrução hepática. Comecei a ficar num amarelão, assim, várias reações, icterícia. E aí quando eu fui encaminhada pra oncologia, pra cirurgia em Canoas, eles me internaram porque precisava fazer um procedimento CPRE, colocar um stent no canal biliar para poder ter o nível de bilirrubina baixar do organismo. E poder ter circulação de vazão, né? E aí também o nível de bilirrubina eu tinha que normalizar para eu conseguir fazer a químio. Porque na cirurgia no início ele disse que não, pelo tamanho, não conseguia fazer uma cirurgia porque ainda era muito invasivo. Aí eu tinha que iniciar o processo de quimioterapia, né? Aí fiz um CPRE pelo SUS, só que o material que eles utilizam no SUS é plástico e não deu vazão. E aí não funcionou. A minha bilirrubina era 23, foi para 27. E aí eu recebi alta e os médicos falaram assim, olha, se tu puder fazer particular, porque o SUS não vai te dar o material que tu precisa. A gente tem esses entraves de saúde. E aí onde o pessoal da minha assessoria, o tempo todo que eu tive lá no hospital, o estúdio de Pilates onde eu trabalhava, eu acho que não tive um dia que eu fiquei sozinha, ó. Porque eles fizeram uma força-tarefa, um grupo, e se reuniram, hoje eu vou ficar com a Ana, e vamos falar com o médico tal, e vamos resolver. E aí fizeram uma vaquinha onde eu consegui fazer esse procedimento, e aí coloquei um stand de alumínio para funcionar. Aí, em maio, eu iniciei as quimioterapias. Hoje eu tirei a bombinha de infusão, a 7ª. 7ª quimio. Que loucura. Deixa eu só te interromper, Ana. Queria só mandar um abraço para a tua assessoria e para as pessoas que te ajudaram, porque a gente ouve isso, é uma vida, né? A gente sempre fala que a corrida é que uma coisa é a gente falar e outra coisa é tu ver a coisa acontecendo. Então eu queria mandar um grande abraço e parabéns para a assessoria, porque a gente sabe que a corrida ela não é um esporte individual. Ela é realizada individualmente, mas ela é muito maior. Aqui o Quevedo é treinador também, pode falar, né? É muita gente por trás, né? Então eu queria mandar um abraço e é tão bonito ver isso. Então, meus parabéns aí para as pessoas que te ajudaram. Eu sempre falo que quando a gente ajuda uma pessoa, a gente ajuda nós mesmos, né? Então, acho que a gente aprende. E, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta, roubar um pouquinho da tua fala. A gente conversando contigo antes de começar aqui e tal. De onde é que tu tirou a energia, assim, né, para ser essa pessoa tão autoastral, assim, porque tu é super bem resolvida quanto a isso, né? Eu tive também, né, um episódio de câncer na minha família e tal,
E a gente conversando contigo aqui offline também, né, nos bastidores, e aqui também, tu é uma pessoa super alto astral. Como é que tu virou, assim, cara, que momento que tu falou assim, meu, vamos lá, a vida continua, que legal, porque isso é inspiração para muita gente, né? Muita gente fica reclamando da sua vida, reclamando dos problemas, e mal sabe que esse tipo de situação é pior ainda, né? De onde é que tu tirou a força, assim, o que fez tu virar a chave para ter esse sorriso no rosto, esse alto astral aí? Eu confio muito em Deus, né? Então, acho que a fé, a gente sabe que Deus não dá nenhuma batalha que a gente não possa enfrentar. Então, e eu digo também a questão da resiliência de fazer um ciclo de maratona. Eu coloco como se fosse quilômetros que eu esteja passando e eu vou chegar ao momento na chegada dessa maratona, que seria para cura, né? Eu acredito muito nisso. Outra questão também, né? A gente faz terapia e eu optei por não viver a doença. Eu vou lá, faço o tratamento, mas agora já tô aqui vivendo minha vida como se fosse normal, né? E também a questão de ter um grupo de assessoria. Por mais que agora eu não tenha conseguido correr, às vezes eu alterno, faço um trotezinho, dou uma caminhadinha, porque o corpo tá bem debilitado, assim, não tem fôlego pra... né? Debilita muito. Debilita. Então, assim, mas eu procuro estar lá, sabe? E só por estar lá, isso me cura bastante, porque aí na minha cabeça eu tô numa vida normal, aquela minha vida era a minha rotina antes. Então, na New Balance ali eu fui pra apoiar, o treinador correu, eu falei, eu vou ficar, né, na tenda, aguardando a galera, esperando o pessoal chegar. E eu disse pra ele assim, eu falei, olha só, eu tive o privilégio de te ver chegar numa maratona, e sempre é o contrário, né? É ele que vê a gente chegar. Aí ele disse, Ana, que bacana. Eu falei, porque todas as provas de maratona, normalmente ele tá no apoio ali, aguardando o pessoal chegar, né? E aí eu disse assim, Vini, às vezes acontecem essas coisas e a gente consegue, né, ressignificar algumas coisas também. Ter outros privilégios da vida que a gente às vezes não observa se não estiver passando por uma batalha dessa. Tu vê, né? Olha que coisa interessante. O câncer de pâncreas, né, ele altera uma série de estruturas, assim, morfológicas que vão interferir principalmente em hormônios. Então, assim, pâncreas é produtor de insulina, né? Um hormônio glicemiante que é importante para quem faz exercício. Controle de colesterol também. Tá? E as bilirrubinas ali, elas têm um papel importante nessas funções ali primárias, né? Eu particularmente não conheço muito bem a etiologia desse câncer, mas eu sempre tive certeza que o exercício, ele é um remédio. Ele é um remédio, né? Eu não sei se eu já falei aqui no podcast, eu trabalhei lá na EasyFeed, na Escola de Educação Física da USP, eu estou lá até hoje. Eu tive a oportunidade de avaliar mulheres com câncer de mama com VO2 de 8, VO2 de 9. Mal conseguiam subir uma escada, caminhar um corredor. Aí fazia o teste, determinava esse VO2 super baixo e botava elas em um treinamento crônico de 12, 14, 16 semanas, que envolvia tanto aeróbico quanto de força. E aí tu reavaliava. Umas já com quimioterapia, com tudo. Cara, o VO2 ela subia para 16. Imagina, elas tinham 8. Sim, duplicava. 16. Dobrava. Como é que tu não vai acreditar que o exercício não colabora? Claro. Colabora muito, cara. Talvez isso tenha sido também um fator muito importante na tua vida nessa situação, né? Pô, não vou viver a doença, mas vou seguir fazendo as coisas que eu gosto. E uma dessas coisas é o quê? Exercício físico. Exercício. Preciso estar de parabéns por isso. Muito obrigada. Eu digo assim que o exercício físico, ele te previne de muitas doenças, né? Mas, quando ela aparece, a gente tem uma bagagem, um exército combatendo contra, né? E eu vi a Raquel Castanharo também tá passando por isso. E ela diz assim que, de uma forma muito lúdica, o tumor cancerígeno, eles são desorganizações de células. Quando tu coloca um exercício e libera endorfina, coisa, ela não vai se dividir porque ela tá querendo entender o que tá acontecendo naquele organismo. Então, se tu tá parado, ele tá ali, trabalhando, né? Tentando se disseminar.
Agora, se tu coloca um exercício físico no corpo ali, tu já tem uma bagagem de uma rotina, eu digo de forma bem lúdica, assim, a célula já fica meio confusa, né? Vou me dividir ou vou ficar aqui paradinha? E é o que dizem, o exercício físico, ele previne e também a questão da disseminação de metástase, ele inibe. Não, e assim, tem um outro fator, assim, tem alguns outros fatores aqui que tu citaste, que eu queria pegar o gancho, que eu acho bem bacana, assim. Primeiro, quando a gente faz um exercício, a gente aprende a entender o nosso corpo um pouco melhor, né? Então, a gente consegue, que nem tu comentaste, né? Poxa, eu tava lá fazendo e meu corpo não tava reagindo da mesma forma. Esse é um ponto importante, tu consegue identificar coisas antecipadamente a que os problemas eles apareçam. Então, provavelmente, teu diagnóstico ele se deu muito antes do que uma pessoa normal teria, porque ela não saberia o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto, né? E aí vem o que a gente sempre fala aqui no Orla, que é busque profissionais de qualidade. Quem quer fazer exercício, correr não é sair correndo por aí, não é colocar um tênis na rua. É uma série de coisas, cuidados que tem que saber se tu está preparado, daí pegando o gancho, né, a própria assessoria, né, olha que legal que tu está relatando, que fazendo um outro paralelo ou uma coisa que tu comentaste, né, poxa, hoje a tua energia de viver, ela vem disso, né, ela vem de tu ir lá, dar um trotezinho, mas principalmente conviver com outras pessoas e poder influenciar outras pessoas positivamente. Então, assim, eu acho que, como eu falo, né, o esporte, vamos pegar a corrida como exemplo, não é simplesmente realizar provas e treinar, é sobre a vida, né? É sobre a gente se relacionar com pessoas novas. Eu até brinco assim com todas as pessoas que eu conheço, cara, faz o seguinte, faz alguns exames e te inscreve, vai numa assessoria que tu te identifique e te inscreve lá, né? Te inscreve. Por quê? Porque daí tu vai começar a ver novas histórias diferentes, daqui a pouco tu vai estar correndo como um pouco da tua história, né? Então acho que vale a pena fazer esse paralelo aí para Com certeza. Se a gente for analisar, pelo que eu vejo lá no centro oncológico, os maiores casos em mulheres é o câncer de mama. No meu caso ainda, eu não descobri ninguém com a mesma questão no pâncreas. E o pâncreas, ele é muito silencioso, porque se tu for ver os sintomas... Quase não dá sinais. Não daria, entendeu? Por isso que existe... Quando eu tive o diagnóstico, eu fui procurar, a gente vai em Google, e a gente se desespera, porque o índice de mortalidade é muito grande, porque ele é descoberto muito já avançado. E o câncer de pâncreas não tem um diagnóstico ainda totalmente fechado, né? Pelo menos as evidências... Eu dei uma investigada, assim, para vir aqui poder conversar, né? Porque quem sabe disso é tu, né? E que bom... né, que tu sabe bem como é que é, mas eu me chamou a atenção, assim, por conta desse silêncio que o pâncreas doente não avisa ninguém, tipo assim, vou ficar aqui quietinho, né? Quando se descobre, tu já tá numa condição, às vezes, que não tem muita volta. Sim. Né? Eu recordo de um famoso caso, acho que o Steve Jobs teve, né? O Steve Jobs teve. No pâncreas e no discurso, naquele famoso discurso dele em Stanford, que ele é um paraninfo lá no discurso e ele deixa público, né, que ele estava com câncer. Ele fala, até poucos dias atrás eu nem sabia para que servia pâncreas, eu nem sabia que tinha, né, e agora eu sei que tenho e tá doente, né. Então é bem isso, assim, ele é muito silencioso por isso, tá, né, ele é um órgão que tem um monte de significado, mas que ele é muito silencioso por isso também, né, ele fica ali fazendo o trabalho dele, né, E trabalha esse órgão. Ele trabalha. Não, eu digo que foi até difícil para fazer a biópsia, que eu fiz uma tomo por punção, porque como eles não iam abrir antes, né, e tinha assim, até a questão do profissional, que era o médico rádio, né, ele era cirurgião também, onde ele conseguia acessar o pâncreas até lá para tirar, né, essas amostras. Então, foi assim, aquela coisa, a gente precisa de uma biópsia, então a gente vai tentar fazer punção para conseguir chegar na biópsia, que era um adenocarcinoma. Então, e a gente vê, pelos sintomas, se não fosse o meu médico gastro chegar e falar assim, vamos investigar mais um pouco para ver o que está acontecendo, a gente não ia estar sabendo o que está acontecendo. E aí, como dizem minhas colegas da assessoria, que aí esse ano eu transferi para uma colega minha, que ela veio de uma ultramaratona em Rio Grande,
de 50k, e aí eu disse assim, amiga, se eu fosse passar minha inscrição pra alguém, seria pra ti. E ela assim, eu corro por ti, não tem problema. E aí onde apareceu a história lá no Instagram da maratona, que ela correu, ela disse que correu os 42 por mim, trouxe uma placa muito legal, que estamos contigo, e disse, ano que vem a gente vai correr essa maratona todo mundo junto de novo contigo. Então, é isso que traz, sabe, a esperança, a gente acreditar que a cura, ela pode acontecer e a gente correr atrás. Então, não adianta, a gente vive de movimento e vive de pessoas, né? Não adianta. Que legal. Ô, Ana, deixa eu só, antes de a gente pular para uma pergunta aqui que a gente já tem programada, deixa eu só fazer um reforço para nossa audiência, né? Que para quem estiver assistindo, aqui no centro da nossa tela tem o nosso QR Code. Então, pedir para que todo mundo nos siga, siga os canais, né? Nós estamos no Spotify, no YouTube, no Insta, estamos também no Apple Podcast, em todas as redes, então sigam aqui. Lá tem os canais de contato, também a gente sempre fala, tragam sugestões aqui para o nosso podcast. Por favor. Vamos lá. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, o teu background, né, de educação física, de pilates, pós-graduada, né, em medicina do esporte, e também essa maratona, de que forma isso te ajuda nesse momento, assim, que esse conhecimento que tu adquiriu ao longo da tua carreira, né, assim, que vamos falar, ela é no esporte, né, como isso te ajuda hoje, assim, no teu dia a dia, que tu tira disso, assim, para enfrentar esse momento? A questão fisiológica, né, eu fiz pós-graduação em medicina, então a gente estudei muitas patologias, mas ninguém tá preparado para enfrentar um câncer, e as pessoas mesmo, cada vez que fala, as pessoas ficam... Mas aí o que a gente procura entender? A importância de se manter em movimento para que a gente consiga combater essa doença. Então, não tanto só também física, mas também como mental, né? Porque eu já tive crise de ansiedade e a corrida me ajudava a liberar essa... E aí, assim, eu fico ansiosa também. Às vezes porque agora, semana que vem, eu vou fazer uma toma, vou fazer uma nova ressonância para ver como é que está o reestadiamento que se fala da doença. E a gente fica ali naquela apreensão, qual vai ser o laudo, né? Porque a partir desse exame, a médica vai ter uma conduta, se vai para cirurgia, se não vai. Então, o que eu procuro utilizar das ferramentas que eu tenho, como o Pilates, então é o que me ajuda na respiração, a meditar, a tentar manter uma mente mais positiva em relação a isso, ao corpo em movimento também, porque a gente parada, sente dores nas articulações. A quimioterapia tem muito disso, das reações adversas, e uma delas é dores nas articulações, né? Eu tenho dores de quadril, joelho, então eu utilizo o que eu posso utilizar das ferramentas que eu estudei até hoje, é isso. Eu faço pilates, eu faço yoga em casa, eu acho que todo educador físico tem um halter, né? Um tapetinho em casa, uns halteres, umas anilhas, então eu procuro, hoje eu faço mais ou menos uns 40 minutos de força, para não perder tanto a massa muscular, e aí vou pro parque, a gente se encontra às segundas e quartas, no Eduardo Gomes, e sábado às vezes na orla, às vezes lá no parque. Aí eu vou lá, vejo a galera, faço um trote ou uma caminhada, e tento me manter em movimento, assim, os dias que eu não estou debilitada da químio, né? Claro. E que legal, né? Que legal, assim, ver a tua continuidade, né? Assim, a vida, ela não para, né? Então assim, que bacana. Poxa, que bacana ouvir isso. A gente procura trazer forças. Como eu sou mãe, eu tenho uma menina de 11 anos, Angélica. Então, a gente às vezes procura assim, né? Quero ver minha filha crescer, eu quero ver ela adulta. Então, a gente vai lutar, não só pela gente, a gente vai lutar também pelos nossos que tá ali, né? Legal. Como ela recebeu tudo isso?
Foi complicado, sabe? Ontem mesmo ela teve uma redação na matéria de ensino religioso e ela disse que dói muito ver a mãe dela doente, mas ela colocou que falta 2 meses para isso acabar. Tão otimista quanto tu. Coisa boa, né? Ela tem um grande exemplo em casa, né? Eu acho que isso é legal, né? Assim, a gente tende a olhar muitas vezes a doença, né? O diagnóstico como uma coisa extremamente negativa, mas tem coisas legais, assim, coisa bonita, isso, né? Pô, olha o otimismo dela, ela tá pensando, cara, falta 2 meses e se Deus quiser vai faltar disso para menos, então que bacana. E um beijo para Angélica, né? Pela super mãe e inspiração. Obrigada. Que legal, poxa, super bacana mesmo. Vamos lá. Vini, vai. Deixa eu aproveitar, temos uma novidade quanto aos nossos apoiadores. Arthurzito, se tu puder colocar lá para nós na tela, temos um novo cupom, e aí aproveito para a gente fazer divulgar para todos aqui da nossa audiência. Temos o cupom ORLA10 para todos que quiserem uma assessoria esportiva lá com a Companhia dos Cavalos. Entre em contato com a Companhia dos Cavalos e utilize o cupom ORLA10. Fala lá com o Léo, vai ser muito bem recebido lá pelo Léo no WhatsApp. Menciona o cupom ORLA10 e o Léo vai conversar com você sobre pacotes aí de 6 meses, 1 ano, enfim. Esse é o cupom que a Companhia dos Cavalos liberou para todos os nossos ouvintes, para todo mundo que nos assiste aí nas plataformas. Então, ORLA10 na Companhia dos Cavalos. Também temos cupom com a Victoria Red. Continua? Como que estamos aí? Sim, senhor. Orla 15 está no ar lá. Está www.victoriahead.com.br. Na hora de fechar a compra, coloca lá Orla 15. Orla 15, então, também precisou de equipamentos, roupas de altíssima qualidade, victoriahead.com.br. Lá no fechar a compra, coloca Orla 15, 15% de desconto. É isso aí, meu diretor? Isso aí, meu Perfeito. querido. E só fazer um jabá aqui para a Companhia dos Cavalos. Quem quiser correr, fazer triatlon, trail, se não a maior assessoria do Rio Grande do Sul, uma das maiores, né? Atendem online também, então aí mandar um abraço para a turma da Companhia dos Cavalos aí, grande parceiro nosso. Valeu. Ana, tá difícil a gente conseguir colocar uma pergunta atrás da outra, assim, mas a tua história me deixa, assim, bem emocionado e tal, mas falaste de vários assuntos e um deles foi o da Raquel Castanharo, que você mencionou, né? Eu iniciei a leitura do livro dela, que chegou lá em casa essa semana, e assim como ela, assim, o livro é fantástico, né? Ela fez e até o próprio título do livro, né? Esse livro não é só sobre corrida, né? Sim. Que é muito o que tu tá conversando aqui. Não é só sobre corrida, né? É sobre estar com as pessoas, é sobre poder um apoiar o outro, esse movimento que tem algumas pessoas que tu também mencionaste que tá assustando, assim, vocês fazem parte de uma tribo, de uma seita, né? Você não é coisa de gente normal acordar às 5 da manhã num sábado e sair correndo, mas isso traz essa força que acredito que você está mencionando aqui, né? Uma das coisas que a Raquel coloca lá, que a corrida, porque ela é especializada também em movimentos, né? Na questão de mecânica, né? Que a corrida nunca é apenas a mecânica, é a mente, é a negociação com aquilo que nos fizeram acreditar sobre nós e aquilo que estamos dispostos a reaprender. Então, é muito de tudo isso que tu tá falando aqui para nós, né? Eu falei, para mim tá difícil, assim, eu tô meio que embargando e tal, mas tô feliz demais de tu ter aceito o nosso convite, de estar aqui compartilhando isso com todos.
quero muito te ver na próxima maratona e gritar por ti, estar junto, assim, acho que vai ser fantástico, vai ser na 42ª, na 3ª, provavelmente, né? Maratona de Porto Alegre, e com certeza a gente vai estar junto e vamos fazer uma festa do caramba nessa maratona. Se Deus quiser, sim. Não, vamos lá, tá te aplaudindo, com certeza. Eu cheguei a ler o livro da Raquel, assim, eu sou muito, porque ela é muito também da ciência, como a gente comentou, né? Eu aprendo bastante com ela e nos conteúdos dela. E é realmente isso. Eu digo que o pessoal da nossa assessoria ainda diz assim, ó, pô, treinador, eu não vou conseguir fazer isso. Depois vai lá e faz o treino e diz, pô, ele acreditou mais na gente do que a gente mesmo, né? Exato. E é isso mesmo, assim. Eu acho que quando tu tem uma assessoria, que a pessoa se conecta ali com as pessoas, a gente sabe que pode ir muito mais além. Eu nunca imaginei que faria 42 um dia, né? Eu entrei na assessoria, eu corria 5 quilômetros. E ali, né? Um passo de cada vez, uma distância de cada vez. Quando eu fiz 10, eu falei, cara, eu fiz 10 quilômetros, meu Deus. Aí a gente chegar a um ponto de fazer uma maratona, é porque tem um baita processo e também de crescimento, né? Crescimento pessoal. Sim. Da pessoa entender e acreditar em si mesmo. Se autoconhecer. Mas agora te coloca do outro lado, tá? Te imagina tu profissional. Tu já prescreve treino pra corrida? Sim, mas pra iniciante. Pra iniciante, tá. Então vamos lá que tu vai entender, tá? Tu é profissional de educação física, trabalha com pilates, agora falaste da yoga, tá como na assessoria técnica junto com o Vinícius, né? Como é que tu tem lá um aluno, né? Tu tem lá um atleta, o atleta sabe da tua condição, mas assim, ó, ele tá vendo que tu tá te esforçando ao máximo para mostrar para ele assim, olha, não é chegar e dizer assim, ó, eu fiz, tu pode, tá? Porque são coisas diferentes, né? Claro. Bem diferentes. Como é que tu faz para mostrar para ele assim, tchê, olha só, um passo de cada vez, mas tu consegue. Como é que tu mostra isso para ele? Aí a gente entra na parte da psicologia do esporte. Opa, entra. Só entrar, então, e conta o segredo pra gente, né? Porque deve ter um segredo aí. Não, eu digo assim, que a parte de iniciante ali, eles têm que pegar uma rotina, né? E aí, pra te conseguir entrar numa evolução, às vezes eles não entendem que depende daquele ciclo ali. Ai, prof, hoje eu não consegui fazer o treino, esse tipo, mas se tu não mantém uma constância, tu não vai conseguir evoluir, né? Então tem que ter essa constância. Hoje eu não consegui treinar, tá? Mas treina amanhã, né? Aí eu sempre digo, o que você tem que fazer é o volume semanal. Não importa, não consegui fazer hoje, tá? Mas fez amanhã, né? Acha um tempinho do dia e faz. Eu falei, porque só vai adquirir uma constância e uma evolução se tu seguir os treinamentos, é por isso que eles são prescritos, né? Se fosse para correr involuntariamente, sem nenhuma prescrição. E ele sempre me manda um áudio com um problema. Deu isso, deu aquilo, aí a gente tem que ser um pouco... Áudio curtinho ou áudio... não, às vezes é podcast. Eu tô dizendo... A gente deixa ligado ali e fica ouvindo, né? Só muda o endereço. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, esse olhar humano que a gente consegue entender que a pessoa não tá só... se fosse só correr, né? Mas a pessoa tem várias outras funções. Às vezes tem que viajar, trabalho, tem um filho doente. Então, a gente tenta entender também o lado do aluno e dizer assim, olha só, vocês têm que entender que é um autocuidado teu. Tu tá te cuidando para te poder cuidar do outro. Se tu não chegar ali e não tirar aquele teu tempo ali para cuidar de ti, tu não vai ter cabeça para poder cuidar e fazer o resto das funções, né? Então, a gente sempre coloca, é um autocuidado. Independente se é pilates, se é o yoga, se é a corrida, tu tem que te priorizar a saúde, a tua saúde. Provavelmente na tua prática, eu tô falando a tua porque a gente tá falando da Ana Paula Lopes, né? Não vai falar do Rodrigo Quevedo, nem do Maurício, nem do Vinícius, assim. Tu já pegou, assim, algum aluno tá com alguma... Não uma condição semelhante à tua, mas assim...
sei lá, uma obesidade grau 1, um diabético tipo 2 ou mesmo tipo 1, ou com alguma outra doença metabólica que assim nossa, ele é iniciante, mas eu tenho um desafio diferente aqui, né, que é oferecer para esse novo aluno, esse novo cliente que eu tenho, esse novo atleta, né, que isso aqui pode fazer bem para ele. Já pegou nessa condição ou isso ainda não apareceu na tua assim, prática? de casos mais relevantes que eu achei mais desafiador foi com fibromialgia. Sério? Então, porque assim, a pessoa, ainda mais agora no frio, a pessoa tem crises de dores, né? Então, tu tentar entender que ela tá com dor, mas o exercício vai ajudar ela a melhorar, porque quanto mais rígido o teu corpo tá, sem um exercício, pior é a crise fibromialgica, né? Então, assim, a gente coloca, tá, eu não vou conseguir correr hoje. Tudo bem, dá uma caminhada, faz uma mobilidade, movimenta o teu corpo, porque a fibromialgia, ela tá cada vez mais recorrente, a gente vê, né, tantos diagnósticos hoje em dia, não sei se porque antes não tinha esse estudo, mas a gente vê isso tanto no Pilates quanto na corrida, ela é mais desafiadora, assim, porque a gente não consegue mensurar a dor que as pessoas têm, mas ela sente. Tem caso que a menina, ela teve um desmaio de não aguentar a dor da crise. Durante o exercício. Isso. E aí a gente ficou preocupado, tudo, mas... Que loucura isso, tia. E aí, então, o que a gente procura entender? Que às vezes a pessoa é principalmente mulher, a gente é muito tolerante à dor. E aí... Não tenha dúvida. Então a gente, né, vai levando no nosso máximo, no limite, e chega um ponto que o corpo não aguenta, né? Então a gente tem que olhar, assim, esse olhar clínico e dizer, ó, dá uma maneirada, faz uma mobilidade hoje, né? E basicamente, assim. E a questão também da obesidade, a gente procura sempre parceiros, né? Porque não adianta a pessoa para emagrecer, ela precisa de um acompanhamento nutricional. Então, na nossa equipe, a gente tem a Nutri, e tem uma Nutri, e temos muitos resultados bem significativos, assim, porque ela transforma porque as pessoas que têm a obesidade, elas precisam entender que elas precisam se alimentar de forma correta e não diminuir. Tem pessoas que ficam em jejum porque, querem emagrecer. Não, né? O corpo da gente não funciona dessa forma. Geralmente eles tendem a ser meio radicais, né? 8 ou 80, né? E aí não consegue sustentar aquilo, né? Então é aquela reeducação alimentar junto com a atividade física que a gente consegue esse acompanhamento. A gente não trabalha sozinho. A gente tem um osteopata, um fisioterapeuta para trabalhar com a prevenção, com a pós-prova, né? E também a questão da nutrição, porque principalmente se vai correr 21, 42, tu tem que ir numa nutricionista para fazer todo aquele método ali do treino ali, no intratreino, qual o suplemento que tu vai utilizar. E às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, tá, eu uso suplemento de quanto tempo? Eu falei, não, tu tem que procurar uma Nutri pra gente ver, né, a tua composição corporal, ela vai fazer uma avaliação e ela vai ver a tua rotina e vai reorganizar isso pra ti. Então, eu digo que é multidisciplinar. A gente precisa não só da gente, mas vários profissionais junto. É verdade. Tu vê, né, a gente aqui não é a primeira vez que esse assunto aparece aqui e insistentemente a gente fala, né, por mais assim, dos 13 eu sou profissional de educação física. Eu tenho uma ideia de nutrição, eu tenho uma ideia de prevenção, eu tenho uma ideia de tratamento, mas eu tenho uma ideia do que eu domino de fato. Treinamento, avaliação. Cara, o nutricionista tá aí para isso, o médico tá aí para isso, o fisioterapeuta tá aí para isso, psicólogo tá aí para isso, né? Então eu sempre ressalto aqui para os meus amigos assim, ó, pessoal, vai em quem entende. Não vai em quem não entende. Quem não entende o que acha, não vai te ajudar em absolutamente nada. É o que eu reforço, sabe? O que eu vejo assim, né, que numa bio do Instagram, ele aceita um treinador. Aceita tudo. Tudo, né? Porque eu corro mais rápido, eu já posso prescrever um treino. Não, né? Tu conhece o teu corpo.
E eu acho de uma irresponsabilidade absurda, porque o corpo de uma pessoa, a pessoa confiar aquele corpo pra ti, gente, a gente não sabe, né? Vocês viram, só assim puxando um parênteses, vocês viram o podcast do Santiago Mendonça, que esses dias ele participou de um podcast, o meu ex-treinador. Ele falou uma coisa que eu achei fantástico sobre a IA, né? Chat GPTs da vida, né? Que ele faz o treino de qualquer um, menos o teu. Muito interessante isso. O teu não. Ele não faz. Não, mas assim, uma coisa que é muito, muito legal, assim, que também a gente fala aqui seguido, que assim, as pessoas acham que tem que ir no médico, tem que buscar nutricionista só quando vão correr uma maratona, e não é. Não importa se é no 5, se for fazer 5, vai no médico, faz os exames, vai numa nutricionista. Por quê? Porque como a Ana mesmo comentou, né, assim, a gente fala aqui seguidamente, cada corpo é um corpo. Cada corpo, daqui um pouco, para alguns corpos, por mais magros que a pessoa seja, ele vai requerer um tipo de alimentação, ele vai querer uma suplementação, enfim, acho que é super importante ressaltar isso, né? Então, fica aqui novamente, como a gente sempre fala, o reforço, né? Busque os profissionais corretos para as áreas corretas, né? Não ache que seu treinador de corrida, ele é médico, ele é fisioterapeuta, ele é tudo, né? Inclusive psicólogo, né? Ele é uma parte do processo, né, Quevedo? Vamos lá, pessoal. Vamos puxar, Ana. Então a gente deixa eu explicar agora o andamento aqui para nossa audiência. A audiência você já conhece, mas só para reforçar. Então agora a gente vai para o quadro Fato ou Mimimi. Tu já deve conhecer, é um quadro que a gente põe uma frase, daí tu tem que falar se é fato ou é mimimi. E aí, se tu quiser discorrer sobre o assunto, tu pode escolher, ficar bem à vontade. Daí depois a gente vai para a pergunta da Orla, que é uma pergunta clássica que não pode faltar, e depois do bate-bola e fazemos o encerramento. Certo. Tá? Vamos lá, então. Vou puxar aqui o quadro Fato ou Mimimi. Tá? Vamos lá. Exercício físico só vale a pena quando melhora a performance ou a aparência? É mimimi, né? Exercício físico hoje em dia não é estética, é necessidade. Boa. As pessoas, para ter uma longevidade com independência, né, nas suas rotinas, chegar aos 80, 90 sem depender de ninguém, tu tem que começar a fazer exercício agora. Se não começou, já tá atrasado já. Porque não tem, porque assim, foi o que eu digo, né? Tu não tá livre de uma doença. E o teu corpo tá preparado para combater essa doença? É verdade. Não. Vamos lá. Segunda pergunta. Quem já corre maratona automaticamente sabe ouvir o próprio corpo? Eu acho que é mimimi também. Porque cada ciclo é um ciclo. É muito individual. Não tem como. Sabe? Eu passei por 2, né? Claro, não tem... que nem essa minha amiga, ela já tá, acho que indo pra 8ª maratona dela, mais uma ultra. E ela sempre diz que cada ciclo é um ciclo diferente. A experiência existe, né? Mas a vivência... A gente sabe, né? Depois que tu passa os 42, a gente já sabe que a gente já passou os 42, já chegou num portal, né? Atravessou um portal ali. Gostei da analogia. Atravessou um portal, mas cada prova é uma, e eu digo assim, não é nem a prova, é o ciclo. Né? Porque tu tem clima, tu tem várias coisas que às vezes pode estar doente num percurso, ter uma lesão em outro. Boa, excelente. Vamos lá. Redes sociais fazem parecer que saúde é resultado apenas de disciplina individual. É mimimi. Agora eu quero saber por quê. Porque é que a gente vê tanta informação sem embasamento científico, né? Teve até uma influencer que ela fez uma maratona treinando ciclismo, porque ela tava com um problema, e aí os treinos dela era treinando com bike, e aí depois foi lá, eu fiz, não sei o quê. Tipo, funcionou pra ela, entendeu? Mas não quer dizer que é
uma receita de bolo ali que vai funcionar para todo mundo. E chega a ser surpreendente ter conseguido correr uma maratona treinando só ciclismo. Mas... Tá aí explicado o mimimi, né? Tá aí explicado. Vamos lá, Ana, então a última aqui. Adaptar o treino é sinal de inteligência e não de fraqueza. É fato, né? Não adianta, nem todo dia a gente tá com a mesma disposição, tem dias que a gente não dormiu bem, né? Então, se adaptar. Hoje era um tiro, então a gente faz um regenerativo e depois reorganiza e faz um tiro, um alternado e segue o baile, né? Desde que não perca o treino ou tenta conseguir fazer o volume semanal. Pro objetivo da pessoa também, né? Depende muito do objetivo de cada um. Boa. Poxa, como é importante, assim, nessa tua fala, eu vou... É um sentimento, assim, que eu tenho. Eu tenho muitos alunos, eu acredito que tu também deva ter, né? Como seria legal se a gente pudesse dar atenção para todos como a gente gostaria de fato, né? A gente sabe que é difícil porque é muitas vezes muita gente, né? Então, assim, por exemplo, eu me divido, o Maurício, eu vejo ele pelo menos uma vez na semana, Maurício, tudo bem, tudo certo, e diz, sem precisar me manda uma mensagem. Às vezes tem aluno que fica um mês sem falar comigo, e mesmo eu mandando mensagem, te dá um retorno. Sabe, às vezes eu até fico um pouco triste, assim, porque eu fico pensando assim, será que eu tô falhando em alguma coisa para esse aluno? Às vezes não, é o jeito da pessoa, né? Mas eles deviam saber como é importante esse retorno, até pra gente poder... Comunicação, né? A relação que existe, ela é importante, tu ter esse contato, olhar nos olhos, ver o sentimento. E eu também relato, olha, eu me sinto assim quando eu tô prescrevendo, eu quero melhorar pra ti e tal. Infelizmente, às vezes um lado não entende, o outro também não. Mas é o que eu vejo, assim, que a gente discute, eu e o Vini, quando a gente se encontra, né, a gente tem encontros, e eles falam assim, Ana, fulano te respondeu? Não. Ele disse, pois é, também não me respondeu. É que às vezes eles estão fugindo, né? Sim. Eles não conseguiram treinar e aí não conseguem dizer assim, não consegui treinar, e fico ali se enrolando. Mas eu fico assistindo, digo, tá, e aí, o que aconteceu? Tá tudo bem? Aconteceu algum problema? Tá com alguma dor? Aí, sempre puxando eles pra isso. Tu manter essa conexão, essa afinidade, tu consegue fidelizar eles. E eles também manter uma rotina, né? Claro. Porque o que eu digo, principalmente quando é iniciante, tu tem que colocar essa rotina. E aí tem gente assim, é porque eu não gosto de fazer exercício. Muitas vezes o Pilates diz, porque o médico mandou fazer Pilates. Aí chega lá, porque eu não gosto. Eu falei, faz até gostar. Sensacional. Faz até gostar. No momento chegou na rotina. Sem gostar mesmo. Vem vindo sem gostar mesmo. Que meus alunos escutem. Vem 2 semanas sem gostar mesmo. Vai até tu gostar, que aí tu vai ver. Que tu vai começar a gostar, porque o corpo vai começar a responder. A pessoa vai ficar sem dor. E aí eles falam, principalmente no Pilates, eles dizem assim, tu é uma bruxinha, né? Se eu não venho aqui, eu fico com dor. Eu falei, eu mando assim, ó, vai, dor. Ótimo. O que vem agora? Vamos lá. Eu, antes de passar para o quadro bate-bola, eu fiz a troca aqui, mas eu queria só fazer o jabá aqui do nosso estúdio, PS Studios, no Instagram, @PSstudio_. Grandes parceiros aí, nos deixam um estúdio prontinho para a gente sentar, gravar e tá tudo certo. Mandar um abraço para a Grace, para o Rafael, para o Arthur, grandes parceiros nossos aí, estão sempre nos ajudando. Água, café, temos de tudo. Temos de tudo aí. Pessoal, agora veio o quadro bate-bola, Quevedinho, tu puxa aí para nós o quadro bate-bola. Eu vou? Pode ser? Maurício? Então vamos, Maurício, tá tudo certo. Ana. Deixa o homem tá craque aí já. Esse aqui. Ana, esse é pai pum, né? Bate-bola. Corrida ou Pilates? Corrida. Pilates é um complemento. Treino longo ou treino de velocidade? Longo. Correr sozinho ou em grupo? Em grupo. Pela manhã cedo ou no final do dia?
De madrugada, 5 da manhã. Mais do que cedo, né? Asfalto ou esteira? Asfalto. Esteira, eu acho que foi umas 3 vezes que eu fiz na minha vida. Eu prefiro asfalto. Força ou mobilidade? Mobilidade. De pilates, né? Atleta ou treinadora? Eu prefiro ser atleta, mais fácil. Uma prova que marcou sua vida? Maratona, a primeira de Porto Alegre. Primeira? A minha primeira. Um treino que você nunca esqueceu? Eu acho que foi um 35 na orla, que tava chovendo e eu e 2 amigas fomos. Eu não ia ir, ela disse, não, a gente vai pra orla. E aí a gente conseguiu finalizar os 35. É duro. Disciplina ou adaptação? Disciplina. Corpo forte ou corpo consciente? Um corpo forte. Linha de chegada ou caminho? O caminho. A linha de chegada é só a cereja do bolo. Excelente, espetacular. Bora lá pro próximo quadro, então, Quevedinho. Muito bem. Ana, agora a gente está se encaminhando para o final e essa aqui é a pergunta clássica do podcast, né? Que a gente não abre mão, que tem relação com o nome do podcast, tá? A gente não sabe quanto que é a tua relação com a orla do Guaíba. Tu mora em Canoas, mas eventualmente tu treina lá. Mas ela tem algum significado para ti e a gente quer saber o que a orla significa para ti. A orla, eu digo que é um lugar de fantasia, onde tu sai da tua rotina de vida, de trabalho e vai para lá, encontra os teus amigos, porque o ciclo de maratona basicamente é todo lá, né? E ver tanta gente correndo lá e procurando, né, seu desafio, procurando, né, de se chegar nos seus objetivos, eu digo que é um mundo à parte, né? É um mundo à parte ali, que as pessoas elas vão ali para sair da sua rotina de trabalho, sair da sua vida, e para mim também, assim, os melhores momentos de dar risada, de rir, às vezes de chorar também com os amigos, com né? Um sorriso no rosto, dizer assim, não aguento mais e tal, mas vamos lá. E grandes amizades. Eu tenho os melhores. Legal. Que legal. Vamos lá, então. Ana, agora vem o espaço que a gente abre para ti falar, né? Para ti dar os teus agradecimentos. Enfim, aqui, como a gente sempre fala, pode agradecer marca, pessoas, quem tu quiser, né? Se tu quiser deixar tuas redes também aí, fica bem à vontade. E daí depois a gente faz um fechamento aqui, falando aqui sobre o agradecimento a ti, né? Principalmente que tu trouxe essa energia tão gostosa para o programa e a gente tem que te agradecer. Então, o espaço agora é teu, né? E queríamos te ouvir, assim, que recado tu deixa para nossa audiência e os agradecimentos. Eu inicialmente quero agradecer aos meus pais, né, que estão sempre comigo. E minha mãe, a gente vê quanto ela se torna forte para que eu consiga continuar. Minha filha, né, que é a minha inspiração, né, para seguir em frente. O meu treinador, que eu sou fã, meu colega, e pela humildade dele também, pela humanidade dele, ele criou uma assessoria muito sólida, onde as pessoas elas se reencontram e se conectam, né, de energia. Todo o pessoal da VS Canoas, eu sou muito grata por tudo que fizeram até hoje, por mim, por não ter me deixado sozinha naquele hospital internada lá. Então, era toda hora um entrava, outro saía, cada turno. Só tenho que agradecer ao pessoal do estúdio de Swag Pilates, né, o Swag Dance, que tem em Canoas, onde eu estava trabalhando antes, que também se mobilizaram para me auxiliar na parte financeira dos procedimentos.
E agradecer vocês, né, pela oportunidade de contar essa história. E também com fé em Deus que dias melhores virão. Sim. E lembrando que quem vem uma vez vai volta, voltar. né? Volta. Vamos. Quem vem uma vez volta nesse podcast. Vamos, sim. Isso é a regra deixar só o arroba, então, Ana, só confirma pra mim se tá certinho, mas acredito que sim, tá? @anap.lopesv. Quem quiser seguir a Ana lá nas redes, né? O Instagram é esse, @anap.lopesv. Isso. Vamos aumentar os seguidores aí do Orla Podcast e da Ana também. Da Ana também. Exatamente. Aumentar os seguidores em todo canto. Que legal. Muito legal o trabalho de vocês. Que bacana. Muito obrigado, Ana. Quevedinho, tuas palavras aí. Buenas, pessoal. Assim, Ana, eu não te conhecia, né? Quer dizer, não te conhecia pessoalmente, eu conhecia um pouco das redes, um pouco de seguir o Vini ali, né? Porque acaba que Instagram é uma coisa louca, né? Uhum. Tu clica ali, tu aceita vem uns quantos, assim, pedir, eu vou aceitando, porque eu quero conhecer as pessoas, né? E assim, conhecer a tua história, para mim, foi uma coisa bem marcante, né? Não pela tua condição, mas assim, por todo o combo que tu é. Sabe? A tua força de vontade, a tua resiliência, a tua capacidade de viver a vida sem precisar assim, não, tu vai lá, faz como tem que ser, como tu acha que tem que ser e os outros que façam o que quiserem da vida. Isso é lindo demais, isso é bonito demais. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? Eu que agradeço. Como eu falei, né? Tu vai voltar aqui um dia para contar outra história claro que sim. Uma sequência. Isso aí. Pode ter certeza. Obrigado por ter aceitado. Muito obrigada. Eu também agradeço. Ana, tá difícil, eu falei. Mas eu só tenho a agradecer por estar aqui conosco, compartilhar a tua história. E como o Quevedo disse, não é o combo. É o kit completo da Ana, assim, que você trouxe e compartilhou conosco. Obrigado, realmente. E vai voltar, a gente vai falar mais sobre tantos outros assuntos e outras maratonas. Sim, obrigado. Com certeza. Que legal. Então, assim, antes de agradecer a Ana, né, eu queria mais uma vez falar para os nossos seguidores, assim, agradecer os nossos seguidores, nossa audiência. Nosso podcast ele está crescendo muito, graças a Deus, né, com muito esforço, muita dedicação, porque a gente busca levar histórias como a da Ana, como a de tantos outros que já passaram aqui. A gente já está na 3ª temporada. Esse é o 10º episódio e agradecer por tanto carinho. A gente tem ouvido feedbacks muito positivos, pedir para que, se gostam do nosso trabalho, compartilhem nas redes sociais, né? Compartilhem as nossas redes. No nosso Instagram tem o Linktree com todos os nossos contatos, com os canais, né? Então, se quem quiser ser parceiro também está lá. Ana, assim, acho que é difícil falar por último, né? Porque as minhas palavras são as mesmas dos meninos, mas eu acho que o mais legal de tudo é a gente poder levar para as pessoas a verdade de alguém que está passando por um momento tão difícil e está com um sorriso no rosto, influenciando de uma maneira positiva e, cara, seguindo a vida, né? Tem uma frase do Jim Carrey, eu posso estar errando a frase, que ela fala assim, né? Quando eu consegui tudo aquilo que eu queria, né? Quando eu cheguei aonde eu queria, eu vi que aquela não era a resposta. E a resposta que ele traz é que a felicidade está no simples. E, infelizmente, às vezes a gente só percebe isso quando alguma coisa mais séria acontece conosco. Séria acontece. Exatamente. E tu vir aqui, que nem o Maurício falou, assim, a gente às vezes fica um pouco sem palavras, porque, poxa, tu tá tão bem, tá tão bonita, com uma energia tão boa, assim, um papo tão legal. Então, que isso sirva de inspiração para muita gente. A vida, ela não para, as dificuldades, elas aparecem, a gente tem que ser resiliente. E como o Quevedo falou, assim, o teu convite ele já está feito para voltar aqui, para a gente comemorar, e se Deus quiser, já comemorar uma outra maratona também, né? Então, eu queria te
de coração te agradecer. Eu queria mandar um beijo para Angélica, tua filha, que tem uma super mãe, e também mandar, como tu comentaste, eu achei muito legal da turma da VS Studio, que te acompanhou, que esteve do teu lado. Eu acho que é sobre isso que a vida é feita, sobre as relações, as amizades que a gente leva e aquilo que a gente entrega para as pessoas, né? Então, um grande abraço aí para a turma da VS Studios e também para a Angélica. VS Canoas. Desculpa, VS Studio, é que eu tô com PS Studio. Perdão, VS, um abraço pro pessoal da VS Canoas e um beijo enorme para a Angélica, essa super filha que tem uma super mãe. Pessoal, obrigada. Lá em cima a gente fecha o nosso Orla Podcast. Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo episódio. Toda semana um novo episódio aqui, @Orla Podcast. Fiquem ligados. Um grande abraço. Tchau. Valeu, Vini.